Bom dia, pessoal, começando mais uma videoaula aí com vocês, referente agora, nós vamos ver um pouquinho dos conteúdos de revisão, tá? Eu coloquei aqui para vocês conceitos básicos de geometria plana. Esses conteúdos que eu vou trabalhar a partir de agora revisionais, eles são referentes ao segundo e ao terceiro colegial. Então eu coloquei aqui segundo e terceiro EM, tá? Não significa que é só para o segundo ou só para o terceiro. Na realidade, os dois anos aí letivos tanto do segundo quanto do terceiro verão esses conceitos aqui de geometria plana. Eu sinto um pouco quando vocês fazem essas atividades de geometria, eu sinto que vocês encontram muitas dificuldades, principalmente quando envolve ângulos. Então eu vou dar essa revisão para vocês até vocês adquirirem o material do caderno 3. Perfeito? Então eu vou fazendo alguns exercícios, relembrando para vocês pegarem esse fortalecimento de bases na parte de geometria e alguns outros conceitos que eu acho necessário, onde eu acho que vocês encontram dificuldades em resoluções. Certo? Pessoal, eu vou dar uma pequena introdução aqui para vocês sobre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vou começar aqui e depois logo já começo com as resoluções dos exercícios. Perfeito? Então vamos lá. Então o conteúdo que nós vamos ver é conceitos básicos de geometria plana. E eu começo com o seguinte tópico, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Na geometria, nós podemos ter 3, 4 retas paralelas, N retas paralelas, 5 transversais, mas vamos começar lá do início, correto? Para vocês irem relembrando aí, para dar sequência nas outras atividades. Os alunos que estão vendo um pouco de teorema de Thales, semelhança de triângulos, vai ajudar muito nesse conteúdo. Os outros alunos irão ajudar posteriormente em outros conteúdos, ok? Então vamos lá. Tendo uma reta R e uma reta S paralela, vejam, as duas estão paralelas entre si, certo? É formado por uma transversal, cortada por uma transversal chamada de reta T. Nós temos 4 ângulos nesse vértice, olha só, nesse ponto aqui é formado 4 ângulos, e nesse ponto são formados 4 ângulos. Aqui eu chamei de ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Aqui ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Perfeito? Aí, nós vamos ter o seguinte, R e S são retas paralelas, ou seja, R e S, essas duas retas em preto aqui, são paralelas, perfeito? A reta T é a reta transversal, ela que corta as duas retas paralelas. Aí vamos começar a relembrar os ângulos aqui, O ângulo A e o ângulo C, vejam, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, tem a mesma medida, lembrem disso, perfeito? Temos também o ângulo A e o ângulo E. O que eles são? Olha aqui, o ângulo A e o ângulo E. Eles são ângulos correspondentes, também são iguais. Vejam, estão do mesmo lado da reta transversal, porém na parte interna, ângulo A e ângulo E. São chamados ângulos correspondentes. Depois nós temos o ângulo A e o ângulo G. O que é o ângulo A e o ângulo G? Olha só. Aqui e aqui, são ângulos alternos externos. Eles também são iguais. Perfeito? Nós temos também o ângulo C e o ângulo E. Vejam, ângulo C e ângulo E. Eles são opostos, mas um está dentro do Z aqui, Estão vendo um Z? Não sei se vocês conseguem visualizar esse Z aqui, que eu estou fazendo, O C está dentro. E eu também tenho um outro Z aqui, E ele está na parte de dentro desse Z, só que ele está um oposto ao outro. Então eles são chamados ângulos alternos internos. Eles estão alternando entre si, certo? Então ângulo C e ângulo E. Depois nós temos o ângulo C e o ângulo F. Vejam, um aqui e um aqui, os dois na parte de dentro. Esses ângulos são chamados colaterais internos. Esses já não têm a mesma medida. Perfeito? Esses aqui já não têm a mesma medida, porém os dois juntos formam ângulos de 180 graus. E o ângulo A e o ângulo H, ângulo A e o ângulo H é um fora e um fora, perfeito? São ângulos colaterais externos. Nós temos colaterais internos, colaterais externos. Colaterais internos, colaterais externos. Alternos internos, alternos externos. E assim você vai
né? Fazendo as relações dessa geometria plana básica. Perfeito? Isso daqui, como eu disse, é uma revisão e agora nos exercícios vai facilitar um pouco mais esse entendimento de vocês. Perfeito? Vamos começar lá então com as resoluções desses exercícios aí. Bom, galera, começando então a resolução dos exercícios, lembrando que esses exercícios aqui não tem na apostila de vocês. Eu estou colocando a mais para que vocês tenham uma revisão de geometria plana, ok? Então, esses exercícios com enunciado e tudo mais, vocês não têm na apostila. Então, é muito interessante que vocês copiem como um conteúdo de revisão, né? Para que vocês tenham essa matéria aí como fortalecimento para as próximas que virão. Então, vamos lá. O exercício 1 eu coloquei aqui, ó, considere R paralela a S. Esse símbolo significa paralelo, tá? Quando eu tenho dois traços na diagonais do lado um do outro, significa paralelo. R paralela a S, determine em graus, então prestem atenção nesse detalhe aqui, ó, determine em graus o valor de cada uma das medidas dos ângulos assinalados. Então, ele dá o R paralela a S, perfeito? Uma transversal T, e aí ele fornece dois ângulos para nós, ó. Ele dá o ângulo A, esse ângulo aqui que eu estou pintando de vermelho, e dá o ângulo B, que eu vou pintar de azul aqui, ó. Esse ângulo B aqui, ó. São dois ângulos fornecidos pelo exercício, correto? Aí você vai falar assim, quanto vale o A? Olha lá, ó. X sobre 2 mais X sobre 3. Esse é o valor do ângulo A. E o ângulo B é igual a X sobre 2 mais 140. Ô, professor, mas pode ter frações nos ângulos? Pode ter frações, pode ter raiz quadrada, pode ter decimal, pode ter número inteiro, número negativo, enfim. Depende do que o exercício for trabalhar. Aqui, logicamente, vocês estão no ensino médio, então ele vai forçar um pouco mais. Se fosse o ensino fundamental, ele colocaria aqui, né, x mais 3 e aqui embaixo 2x mais 1. Ele tiraria um pouco o pé, mas o ensino médio vocês precisam estar mais preparados. Primeiro porque isso aqui é uma questão de vestibular, então eu vou puxar vocês exatamente para isso. Então vamos lá. O que nós precisamos enxergar? No começo da aula eu expliquei para vocês os ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. Então eu vou olhar qual ângulo que eu estou trabalhando. Vejam, eu tenho a reta transversal. Os dois estão do mesmo lado da reta, perfeito? Se estão do mesmo lado, eu já considero como ângulos colaterais. Olhando lá, né, na explicação anterior. Então são ângulos colaterais. Aí eu vou ver, ó, se está interno, são colaterais internos. Se estão do lado de fora, veja, ele está para fora. Então são ângulos colaterais externos. E os ângulos colaterais externos é o seguinte, a soma dos dois tem que ser igual a 180. Então eu somando esse com esse tem que dar igual a 180. Então para começar a resolução, nós fazemos o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, A mais B tem que dar igual a 180. Então vamos lá, quanto vale o A? O A não vale x sobre 2 mais x sobre 3, ó. Isso aqui é o valor do A, correto? Eu vou ter que somar com o B. Quem que é o B? X sobre 2, então mais x sobre 2 mais 140 graus. Tudo isso daqui tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Olha lá, o ângulo A mais o ângulo B tem que dar 180 graus. Então, beleza, vocês montaram aí a equação para resolução. Aí o que vocês precisam fazer? Vejam que a equação ela está em desequilíbrio. Então, o que eu faço? Coloco um embaixo como uma soma de frações e vou cair em MMC. Então, você vai fazer MMC aqui, ó. MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Vocês sabem fazer o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Né? O ensino médio já tem que ter essa bagagem de conhecimento. E aí, vocês sabem muito bem que vai dar 6. Então, coloco aqui 6 e 6 do outro lado. Certo? Pela regra fundamental do MMC, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então vamos começar a fazer nossos cálculos aí. 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. Baixo mais aqui. 6 dividido por 3, 2 vezes x, 2x.
Depois, abaixo mais aqui. 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 140, vai dar 840. Joia? Para quem tiver dúvida aí, faz os cálculos laterais. Depois, 6 dividido por 1, 6 vezes 180, 1080. Tudo bem? Feito o MMC, eu olho para o cálculo e vejo os dois denominadores estão iguais, ou seja, a minha conta está balanceada. Tudo que eu fizer desse lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Se eu dividir por 2 aqui, eu tenho que dividir por 2. Se eu multiplicar por 2, eu multiplico por 2. Se eu tirar um número daqui, eu tenho que tirar um número de lá, porque senão minha equação ela entra em estado de desequilíbrio. Então você tem que sempre manter ela equilibrada, perfeito? Então eu vou cortar esse 6 aqui e esse 6 aqui, correto? E vou baixar tudo que eu tenho, ó. Ficou 3x mais 2x mais 3x mais 840 tem que ser igual a 1080. Perfeito? Aí, depois que eu baixei, eu vou organizar letras e números. Então vamos somar aqui, ó, 3x mais 2x, 5x mais 3x vai dar 8x. Certo? Igual a 1080. Esse 840 eu vou passar número com número, certo? É uma equação de primeiro grau, menos 840. Perfeito? Aí eu vou fazer esse cálculo aqui de subtração para que depois eu possa continuar a minha operação. Então ficaria assim, ó, 8x é igual a 1080 menos 840 vai dar 240. Então aqui 240. Quero saber o valor de x, meu 8 está multiplicando. O que eu faço? X é igual a 240 dividido por 8. 240 dividido por 8 vai dar 30 graus. Olha só. Aí, muitos alunos, né, teria lá a opção da alternativa, por exemplo, no vestibular, 30 graus. Só que o cara, ele só achou o x. Olha só. Ele só achou o x. Ele não achou quanto vale o A todo. Eu tenho que substituir o 30 aqui, o 30 aqui e o 30 aqui e ainda fazer cálculos para que eu possa encontrar o ângulo. Então, o meu exercício ele não vai parar nesse ponto. Ainda tem uma resolução para encontrar quanto vale cada ângulo aqui. Correto? Então, agora nós vamos calcular quanto vale o A e quanto vale o B. Então, vou apagar a lousa aqui e substituir para que a gente possa ter esses cálculos. Então, dando a continuidade aqui para vocês, eu peguei o ângulo A, copiei ele aqui, peguei o ângulo B, copiei ele lá, certo? Nós encontramos o x, ele vale 30. Esse é o valor do nosso x, correto? Nós fizemos o cálculo de balanceamento referente aos ângulos colaterais externos. Então, vamos substituir para que a gente possa encontrar tanto o ângulo A quanto o ângulo B. Então, o ângulo A é o seguinte, eu vou colocar onde tem x, eu vou colocar 30, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar direto sem o A lá. 30 sobre 2 mais 30 sobre 3. Perfeito? Já substituindo aí. Vocês podem até colocar o A aqui, se vocês quiserem, para chegar no final e ter a resposta correta. Então, vamos lá. Aqui, no caso, eu não posso fazer essa somatória de 30 mais 30. Por quê? Olha os meus denominadores, ó. Estão vendo aqui? Meus denominadores são completamente diferentes. Então eu vou ter que fazer novamente um MMC. Olha só. Faço o MMC de 2 e 3, que vocês já fizeram, que vai dar 6. Então faz aqui, ó. 6, correto? Só que agora eu já não estou trabalhando mais as álgebras, só numérico. Então eu vou dividir pelo de baixo, aqui, e multiplicar pelo de cima. Então vamos lá. 6 dividido por 2 vai dar 3 vezes 30 vai dar 90. Perfeito? Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 30, 60. Correto? Aí você vai falar assim, bom professor, agora eu vou cortar aqui o denominador. Mas e o outro lado aqui, ó? Você não tirou o MMC do outro lado. É isso que vocês precisam tomar cuidado. Então, se você tivesse tirado o MMC daqui e daqui, tudo bem você cortar. Mas agora você está trabalhando só um lado da equação. Então, você mantém ele lá, certo? Então, ficaria assim, ó. A igual 90 mais 60, 150, dividido por 6. Então,
Logo, eu vou ter 150 dividido por 6, vai dar 25 graus. Então, o meu A aqui, ó, ele vale 25 graus. Certo? 25 graus. Agora, nós vamos encontrar o B. Então, isso daqui vale 25. Perfeito? Esse ângulo vermelho aqui. O B, ele quer que eu encontre também quanto vale o ângulo B. Então, o que eu vou fazer? Coloco B igual 30 dividido por 2 mais 140. Aqui, pessoal, o B ele já está de uma maneira simplificada. Se você dividir o 30 por 2, você vai cair no número inteiro. Ou você também pode partir para o MMC. Eu faria a divisão e depois eu somaria. Fica muito mais fácil. Tem aluno que vai preferir equilibrar e fazer o MMC. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai chegar no mesmo resultado também. Então, vamos fazer assim, ó. B é igual a 30 dividido por 2, 15 mais 140. Olha lá. Você não precisa necessariamente fazer um MMC. Então, B é igual a 155 graus. Tudo bem? Então, aqui vale 155 e aqui vale 25. Aí você vai falar assim, professor, será que eu acertei a questão? Tira a prova real. O A mais B tem que valer 180, correto? Então, vamos colocar o A, 25, mais o B, 155. Isso daqui tem que ser igual a 180. Tem que bater 180, 180. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 25 mais 155, ó. Então, ficaria assim, ó. 25 mais 155. Isso aqui já é a prova real. Para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Olha lá, ó. 5 mais 5 são 10, vai 1 lá. 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Ó, e abaixo 1, 180. Ou seja, 25 mais 155 é 180, tem que ser igual a 180 graus, né? Olha lá. Aí tá aí a resolução para vocês do exercício 1, alternativa A. Então aqui, né, nós estamos trabalhando um pouquinho de teorema de Tales, onde nós temos aí também os ângulos que nós precisamos trabalhar na parte interna. E também trabalhando um pouco de paralelas e transversais. Tá? Eu vou passar mais uma alternativa nesse exercício 1, a gente vai resolver na próxima aula. Essa aula aqui, bom, acho que dá para resolver até nessa aula aqui, esse exercício, a letra B. Vamos resolvê-la agora aqui. Bom, tá aí mais uma para vocês, né? Alternativa B, vejam lá. Ele fornece a reta R paralela à reta S, vejam lá, paralelo, e uma transversal T. Aí ele me dá o ângulo interno 2x, né? Aqui, ó, onde eu estou pintando de vermelho, esse ângulo 2x aqui, e também fornece esse ângulo x aqui, ó, que eu vou pintar de azul. Correto? Aí é o seguinte, observe, tem a transversal, está do mesmo lado, porém do lado interno das duas retas. Então eles são, se está do mesmo lado da reta transversal, já é um ângulo colateral, que eu falei para vocês. Está do lado de dentro, colateral interno. A alternativa A foi um colateral externo, agora um colateral interno. Vejam que é a mesma coisa, ó, a soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. Então, bem simples de resolver, né, galera? É só igualar os dois ângulos, 2x mais x, olha lá, 2x mais x tem que ser igual a 180 graus. Perfeito? 2x mais x, obviamente, é 3x, igual a 180. Ou seja, quero saber o valor de x, passo 3 dividindo, então eu vou ter 180 dividido por 3, eu vou ter 60 graus. Então aqui é o valor de x. Como eu disse, muitos alunos parariam aqui. Inclusive eu dei provas em cima desses exercícios e muitos alunos foram direto aqui, porque ele acha o x, ele acha que terminou o cálculo. Só que vejam, determine em graus o valor de cada uma das medidas dos ângulos. Então você tem que determinar o vermelho aqui que eu pintei e o azul também. O azul tudo bem, você encontrou aqui, ó, vale 60. Mas o vermelho, você não terminou a conta ainda. Então você precisa fazer o seguinte, ó. Então, né, vou pegar aqui, ó, 2x é igual a 2 vezes 60. Obviamente eu vou ter 120 graus, que é igual a 120 graus. Ó lá. Aí sim você terminou o seu exercício. Então aqui vale 120 graus. E aí você vai falar assim, professor, como que eu tenho certeza disso? Vem aqui
né, depois que você fez toda a montagem dos ângulos colaterais internos, e faz o A 60 mais o B, que é 120. Aqui na verdade eu nem coloquei o que é A e o que é B, né? Vamos colocar aqui o A valendo o 60 e o B aqui valendo 120, tá? A gente não alterar aqui embaixo, ó. Daria na mesma coisa se eu invertesse também. Então aqui ficaria 60 mais 120, 180. Tem que ser igual a 180. Aí é válido. Tudo bem? Então tá aí mais uma resolução para vocês. Relembrando um pouquinho aí de ângulos e retas paralelas. Tudo bem? Pessoal, encerro a aula de hoje por aqui. Ainda vou continuar umas resoluções referente agora a essas partes trigonométricas, essas partes da geometria plana aí. Talvez eu entre um pouquinho em polígonos, de cálculos de ângulos para fortalecer essa base de vocês. Tudo bem? Então até a próxima aula, pessoal.